Diz o jornalista Jânio de Freitas hoje na Folha de São Paulo. Em condições normais ou em país que já se livrou do autoritarismo, haveria uma investigação para esclarecer o que o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato intentavam, de fato, quando mandaram recolher o ex-presidente Lula e o levaram para o aeroporto de Congonhas. Dizer que o procurador Conserino já denunciou o Lula pela história do triplex. Eu acho que o Lula vai ganhar esse triplex, porque é a indenização que ele vai pedir que nós vamos reforçar. No final de tudo, provar que aquilo ali não é dele, ele vai ter que ganhar um triplex. Porque na vida, e agora está se querendo que o presidente Lula responda pela corrupção de 500 anos que tem nesse país, que a classe dominante fez. É a ele que vai ficar essa responsabilidade? Porque essa sanha e essa forma de fazer isso com o presidente Lula para tentar humilhá-lo? A Band News acaba de transmitir uma informação de que o PT pretendia fazer uma manifestação no mesmo dia 13, o que ensejaria a possibilidade de conflitos, claro, governadores. Só que nessa informação, o PT informa que não fará mais a manifestação no dia domingo, dia 13. Para dizer, é uma manifestação minha de que, de fato, o ex-presidente foi constrangido, houve um certo exacerbamento. Mas a reação também do ex-presidente não foi das mais contidas. Sua fala, o Partido dos Trabalhadores não tinha chamado uma manifestação. Acontece que as manifestações foram surgindo espontaneamente. Mas desde anteontem, a CUT, por exemplo, desmobilizou toda a base em relação à manifestação para o dia 13, porque foi uma reação espontânea à agressão ilegal, injustificável, irresponsável do juiz Moro. Então, agora, o Partido dos Trabalhadores vem a público para dizer que não tem manifestação, né? O presidente Lula está dizendo isso, que nós não estamos mobilizando essa desmobilização. Ocorre também que nós temos sido provocados. E, às vezes, a reação à provocação não é a mais adequada, pode ser. Né? Mas a gente tem sido provocado aqui no plenário, a gente tem sido provocado na imprensa, pela oposição. A gente já disse que o PT não está mandando ninguém para a rua, pelo contrário, está conclamando as pessoas a ficarem em casa. Mas a gente pede também que não imputem ao PT a presença dos black blocs, porque eles são vândalos, e a gente vê que qualquer manifestação que tem, principalmente nos grandes centros, eles estão por lá. Por isso a polícia... Hoje, já conversamos aqui sobre domingo. E os dirigentes do PT, da base social do PT, se mobilizando para evitar qualquer possibilidade de confronto nas manifestações que poderão existir no domingo. Mas não é fácil. Quando se tem um procurador irresponsável, vem provocar a militância do Partido dos Trabalhadores, pedindo sem provas, sem nenhuma sustentação jurídica, a prisão preventiva do presidente Lula. Aí, senador Maranhão, senador Garibaldi Alves, Paulo Rocha, senadora Cristina, Zé Medeiros, fica, de certa forma, insustentável você segurar a militância. Não vamos cair na provocação desse irresponsável. Veja o absurdo, senador Garibaldi. O presidente Lula acabou, na última sexta-feira, de ser conduzido ilegalmente, de forma coercitiva, para
dar explicação para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, do mesmo assunto. Mas essa instituição. Fato concreto é que os golpistas hipócritas de hoje também se esqueceram de combater a corrupção. Quem combate a corrupção a sério pela primeira vez na história do Brasil é o PT. Quem respeita a verdade, de verdade, a instituição, somos nós. O que nós condenamos é sempre condenaremos é o uso partidarizado dessas instituições, como está acontecendo agora. O uso de 2 pesos e 2 medidas, que instiga a raiva e obsessivamente um lado só acoberta a corrupção e do outro, como fazia, aliás, no tempo do Tucanato. De fato, os tucanos não são apenas uma espécie de esquecidos olvidáveis, como também uma casta de intocáveis. Não só de seus grandes escândalos do passado, nunca são investigados, como os seus escândalos recentes também não. Para te destruir. O sentimento da oposição, que não teve mais competência para ganhar a eleição, não teve competência para governar, e não vai ter competência para dar o golpe. É o sentimento de inveja, de não poder ser como é o governo do Partido dos Trabalhadores, que tem a imagem do povo brasileiro, no coração do povo brasileiro, que quer destruir o PT, quer destruir o governo do Partido dos Trabalhadores. Isso é fruto da inveja, como testemunho daqueles que não aceitam a derrota, como não aceitaram em 45, tiraram Getúlio, em 54 levaram Getúlio ao suicídio, em 64 derrubaram o Jango Goulart, tentaram não dar posse para o Juscelino Kubitschek nos anos 50, tentaram derrubar o presidente Lula, agora quer derrubar a presidenta Dilma. A atitude de um irresponsável que quer aparecer para os faróis dos meios de comunicação. Se houver alguma agressão, se houver derramamento de sangue, que esse cidadão seja responsabilizado para pagar como criminoso pelo que ele está fazendo hoje. Essas são as minhas palavras de indignação, mas termino pedindo para o Partido dos Trabalhadores, para a militância. Dia de domingo, dia 13, é dia de descansarmos, nos prepararmos para ir para a mobilização que o PT e os movimentos sociais vai convocar. Não caiamos, companheiros e companheiras, na provocação desse responsável que está à frente do Ministério Público. Agora há pouco à tarde ficamos sabendo de alguns acontecimentos a respeito do Ministério Público de São Paulo, que teria pedido a prisão, pediu a prisão do ex-presidente Lula. Não vou me ater a esses fatos, até porque preparei minha fala numa outra linha e não vou tratar desse assunto aqui na tribuna. Eu digo isso e passo a ler aqui o editorial do jornal Estadão do dia 10 de março de 2016. E o editorial começa da seguinte forma: Luiz Inácio Lula da Silva chegou à conclusão de que precisa virar vítima dos malvados inimigos do povo e apelar ao que lhe resta de apoio nas ruas para evitar que a Lava Jato o ponha na cadeia. Do deputado Carlos Zaratini já obteve uma interessante colaboração retórica. Durante 13 anos, abre aspas aqui, durante 13 anos tivemos paz social. Se prenderem o Lula e tirarem a Dilma, quem vai garantir a paz social? Isso não é uma ameaça, é uma análise, fecha aspas. Se fosse ameaça, que termos ele usaria, né? Na segunda-feira, Lula foi a Brasília para manter contatos políticos em defesa do próprio governo. Em defesa própria e do governo. Mostrou a seus interlocutores a nova frase de efeito que certamente levará para os palanques. Se me prenderem, viro herói. Se me matarem, viro mártir. Se me deixarem livre, viro presidente de novo. Se fosse um teste de múltipla escolha, a resposta certa seria nenhuma das anteriores. Esse foi o editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo,
E eu creio que passou uma mensagem muito interessante. A principal mensagem é que o ex-presidente Lula possa ter a sensatez de não usar isso politicamente, esse fato policial que aconteceu, não usar politicamente, a ponto de mandar a militância para as ruas. Nós temos tido aqui no Senado, inclusive, falas muito interessantes de alguns líderes, conclamando a população e os petistas para que não vá às ruas no mesmo horário da manifestação. E esperamos, me dá uma parte, senador? Com todo prazer, senador, e esperamos que o ex-presidente Lula possa fazer a mesma fala. A fala dele tem influência e com certeza será ouvida. Com a palavra o senador, concedo a parte ao senador Paulo Rocha. Meu caro senador Medeiros, infelizmente a sua fala tem como referência um editorial de um jornal que tradicionalmente, desde os seus, não tem nada a ver com compromissos democráticos do nosso país. Fato. Ou é uma capa de revista, como foi da Veja, o companheiro Lula vestido de prisioneiro, como é agora a condução coercitiva do juiz Moro, e agora, exatamente na véspera, o pedido de prisão preventiva. O que é isto? É provocação grave. Me diga uma coisa, com toda a força que nós temos nos nossos sindicatos, na nossa base, a gente pedir para que o dia 13 não vá a militância do PT para a rua, com essas provocações, com essa grave provocação, pedindo a prisão do seu maior líder. Isso é grave. Isso não é culpa do PT, não é culpa do Lula. Que é. Mas eu quero recuperar alguns fatos, senador Medeiros, para dizer que o Estadão é instrumento do regime de imposição passado e quer ser instrumento do regime de imposição futuro. Nesse momento. Então, não somos nós. E eu quero reafirmar o que falei no final do meu discurso. Se acontecer algum incidente domingo, é responsabilidade do Ministério Público de São Paulo. E nós vamos trabalhar para responsabilizar, senador Zé Medeiros. Presidente, nós não podemos ter um monarca absoluto, uma divindade na presidência da República. O presidente da República, ele precisa estar também sobre o guarda-chuva do cabedal jurídico. O presidente da República e os ex-presidentes. E com todo respeito pela história, porque eu disse há poucos dias aqui que aquela música, Lula lá, uma estrela vai brilhar, brilha uma estrela, eu falava aquilo com a estrela do PT no peito e com emoção, como se estivesse na igreja. Tinha maior orgulho daquilo. Mas passou, senador Donizete. Infelizmente passou e tudo passa. Tem injustiça. Se o juiz Moro cometeu injustiça ou se fez alguma coisa fora, eu não tenho dúvida que essas instituições, e agora há pouco o senador Jorge Viana dizia, eu não tenho dúvida que as instituições vão funcionar, porque no Brasil elas funcionam. E elas funcionam porque foram ajudadas, a democracia foi ajudada a construir por nós todos, o PT também. Agora, ela não pode funcionar só para os outros. Ela não pode ser... Eu vi algumas falas que diziam, olha, está sendo uma afronta à democracia. Eu falei, não está sendo uma afronta à democracia, ela está funcionando plenamente. A gente precisa entender o processo como uma normalidade e se defender no fórum competente. E eu me preocupo quando o ex-presidente Lula tenta usar as massas para ser ajudado no seu processo. Isso aí tem que ser feito pelos advogados, pelas instâncias normais. É isso que eu estou dizendo. Nós não podemos querer usar as ruas para um processo. O Zé Disseu não teve direito a isso e nem os outros que foram condenados.
E nós não podemos ter alguém acima de todos os outros, mesmo que seja o ex-presidente Lula. E eu vou falar uma coisa, a maioria dos brasileiros, da oposição a todo mundo, quando começou esses infortúnios com o ex-presidente Lula, ninguém gostou. Todo mundo ficou com aquele gosto de caixão velho na boca. Desde a primeira notícia lá do Mensalão, o Brasil inteiro não queria. Eu digo, não tinha diferença já naquele momento do presidente Lula para o ex-ministro Zé Dirceu. Não tinha. Era uma coisa só. Mas o povo brasileiro não queria acreditar. E o ex-presidente foi reeleito e foi e tal. Mas aqui nós estamos numa situação que nem a do Michael Jackson. Os norte-americanos adoravam Michael Jackson. Aí veio o primeiro menino, ninguém acreditou. Veio o segundo menino. Aí veio o terceiro, falou, mas o terceiro? Aí não. Aqui está dessa forma. O presidente Lula precisa enfrentar o mérito desse negócio, enfrentar o mérito e ir para recuperar o antigo amor, o primeiro amor, porque esse país ama ele. Agora ele precisa enfrentar esse negócio de frente, enfrentar o mérito dessas questões e não fazer. E espero que não cometa o erro de virar ministro para fugir dessas questões. Muito obrigado, senhor presidente.